de volta aqui na sua TV Arapuã, frente a frente. A partir de agora, uma conversa com o senador paraibano Raimundo Lira, do PMDB, presidente da Comissão do Impeachment no Senado da República. Essa comissão que o Brasil inteiro está de olho, está com a lupa acompanhando, porque o trabalho dela é decisivo, não só para esse momento político que nós estamos atravessando, mas decisivo para uma página, digamos assim, da vida pública nacional, da vida pública brasileira. Senador, obrigado pela entrevista, obrigado pela presença. Há algum tempo a gente queria já trazer o senhor, mas hoje foi possível. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Heron. É um prazer estar aqui no seu programa Frente a Frente, né? E principalmente que é um programa de muita credibilidade, e eu estarei à sua disposição para fornecer as informações e os esclarecimentos naquelas questões que você achar que são importantes aos seus telespectadores. Desde que o senhor foi escolhido para presidir essa comissão, imagino pela sua experiência, o senhor sabia do tamanho da responsabilidade. E como qualquer função que exige muita responsabilidade, há sempre muitas pressões de lado a lado. Afinal de contas, está sendo decidido o afastamento de uma presidente da República. Como administrar, senador, tanta pressão de um lado para que ela fique, tanta pressão de um lado para que ela seja empichada? Quando eu fui convidado pela cúpula do PMDB, e o porta-voz desse convite foi o senador Eunício Oliveira, líder do PMDB, eu disse que não poderia aceitar, porque eu não era juiz aposentado, não era promotor aposentado, não era bacharel em direito, nem advogado, eu era economista, e era um processo, além de ser político, mas um processo também judicial. E isso foi numa quinta-feira, e ele tentou me convencer, dizer que tinha feito uma avaliação, o PMDB tinha feito uma avaliação, e eu era o único nome, né, dentro do partido que era aceito por todos os partidos da casa, né? Inclusive pelo PT? Por todos os partidos, inclusive pelo PT, né? E a forma de levar essa comissão seria um presidente que tivesse trânsito em todos os blocos, em todos os partidos, inclusive o PT e o PCdoB. Aí eu pedi um tempo até a segunda-feira. Na segunda-feira eu confirmei, né, sabendo que era uma missão muito difícil, e aí comecei estabelecendo naturalmente os critérios com que eu queria conduzir a comissão. Primeiro, eu disse que seria uma condução suprapartidária, é como se eu não pertencesse a nenhum partido e pertencesse a todos ao mesmo tempo. Teria que ter uma posição de imparcialidade, né, e iria dar um amplo direito de defesa, mesmo em assuntos e momentos do rito processual em que não fosse prevista por lei a defesa, mas ia dar esse direito de defesa, né? E fazer um esforço para que a maioria, porque era uma maioria bem visível, bem explícita, né? 15 a 5, tirando o presidente naturalmente, 15 a 5, e eu ia fazer um trabalho de tal maneira que a maioria não afogasse, não pressionasse demais e não esmagasse a minoria. E foi exatamente esse trabalho que eu fiz. Fui eleito por unanimidade de todos, né? Quando eu terminei a primeira fase da comissão, também recebi os elogios, né, e o reconhecimento de todos os membros da comissão, né? E isso me deu uma satisfação muito grande, mas eu lhe digo, Heron, foi um trabalho muito grande, porque é um processo mais judicial do que político. E eu tive que me aprofundar, passar praticamente parte da noite, de todas as noites, estudando a questão das leis, da parte constitucional e do regimento que exatamente balizava o funcionamento, o rito de 1992, né? Foi observado esse rito de 92? Foi? Exatamente. Fiz um estatuto próprio para o funcionamento da comissão, escolhi uma assessoria, né, a melhor que tinha no Senado Federal, com 12 pessoas. 12 pessoas lhe assessoraram nesse trabalho? Assessoraram, exatamente. 4 advogados constitucionalistas, advogado especializado em direito
penal, né? Direito civil, regimentalistas, né? Uma equipe assim de foro, inoveia o sistema de funcionamento das comissões no Senado Federal. Então criei toda uma estrutura online para todas as questões de ordem serem respondidas instantaneamente, não só verbalmente, mas também através de uma nota técnica. E agora, quando terminamos a segunda fase da comissão, né, tivemos reuniões até de 15 horas, mas a média era reunião de 9, 10 horas, né, e tivemos a satisfação muito grande porque foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal 19 recursos contestando decisões que eu havia tomado. E todas as 19 decisões do presidente do Supremo Tribunal Federal foram favoráveis às minhas decisões. Então não tive nenhuma decisão contestada pelo Supremo Tribunal Federal. Então naturalmente foi um trabalho muito grande, mas que me deu também muita satisfação. Bom, a partir de agora você já pode interagir, participar dessa conversa com o senador Raimundo Lira, presidente da Comissão de Impeachment no Senado, nos nossos canais de comunicação do Sistema Arapuã, da TV Arapuã, no Instagram da TV Arapuã. Nós já postamos imagens dessa conversa, aí está na sua tela, @TV Arapuã, no Twitter, o TV Arapuã HD, e no WhatsApp, canal fácil, você tem, todo mundo tem, você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sua opinião para a gente compartilhar aqui durante essa conversa. Está na sua tela, 98889-5859. No Instagram, você pode comigo já mandar sua mensagem também, aqui no @Eroncid, está na sua tela. Já postei um vídeo aqui nos bastidores dessa conversa com o senador Raimundo Lira. Logo abaixo você deixa a sua pergunta e a sua participação. Senador, um trabalho longo, exaustivo, espinhoso. Tem algum momento assim que o senhor elegeria como um momento de muita tensão, muito difícil de contornar, que exigiu muito pulso da sua parte? Exigiu muito, porque a comissão trabalhava da seguinte maneira, né? E vou continuar trabalhando assim. Enquanto eu tenho toda uma estrutura de apoio administrativa, né? Todas as notas técnicas, eu tinha que fazer as devidas correções para colocar a minha digital, né? E responder com plena consciência do que estava falando. Simultaneamente eu estava presidindo a reunião, né? A reunião normalmente tinha 30, às vezes 35 senadores, né? E cada senador é uma pessoa importante. Normalmente são os políticos mais importantes e mais experientes de todos os estados brasileiros. Então você tem que ter uma condução com muita responsabilidade, com muita paciência, né? Mas sobretudo com pulso, né? E ao mesmo tempo eu ficava analisando o semblante e a expressão de cada senador, né? Então quando eu sentia que tinha um senador ali que estava no limite da sua exaustão ou do estresse, eu mandava chamar o senador. Todas as vezes que eu chamei, em todos os momentos, eu fui atendido, né? O senador chegava e eu dizia: olha, senador, eu não vou permitir que você fale agora nesse bloco, né? Porque eu noto que você está bem estressado e tal. Não, sai um pouquinho, dê uma volta, depois volto para cá. Depois isso normalmente acontecia e depois o senador me agradecia, né? Porque ele dizia que realmente naquele momento não estava pronto para fazer uma intervenção moderada, uma intervenção até de bom senso. Houve ocasiões também em que algum senador se expressou de forma indevida, né? Que não deveria, ele cedeu na expressão e eu de pronto... Quebra de decoro? Não chegava a ser quebra de decoro, mas chegava a fazer expressões chulas, ou uma expressão que generalizava um determinado ataque, e eu imediatamente no microfone eu dizia que a taquigrafia e a secretária retirasse aquele trecho, né, da taquigrafia e da ata, né? E depois também o senador me agradecia por quê? Porque aqueles documentos se viriam eventualmente para uma judicialização contra o senador, sabe? E desta forma, e além de chegar, toda vez que eu cheguei no âmbito da comissão para começar, eu durante uns 8 a 10 minutos
eu saía cumprimentando a cada um, pedindo ajuda, pedindo apoio, pedindo a colaboração, né? Para ir já criando um clima de harmonia, né? Teve algum momento, pessoalmente, que sua autoridade foi confrontada, que o senhor precisou reagir? Teve vários momentos. Teve vários momentos. Por quê? Porque são posições antagônicas. Por exemplo, enquanto o grupo de senadores da defesa da presidente Dilma queria alongar o processo, né, os outros senadores da maioria queriam encurtar o processo. Então, a obstrução é um procedimento absolutamente normal no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Mas no momento em que essa obstrução passa a fazer com que interfira no funcionamento, né, chega a um ponto de interferir, de alongar o processo, aí tinha que tomar uma posição bem mais forte, bem mais consistente. Durante muito tempo nesse processo houve tentativas de se abreviar o processo, porque o Brasil viveu um momento de sangria e houve muita pressão nesse sentido, que era melhor abreviar. O senhor conseguiu manter o cronograma? Consegui manter o cronograma. Todas as reuniões, por mais longas que elas fossem, não sobrou resíduo de pauta para a reunião seguinte. Toda a pauta foi cumprida em todas as reuniões. Reuniões podiam terminar meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, durar 10 horas, 15 horas, mas eu concluía o processo, porque se sobrasse pauta para o dia seguinte, é mais ou menos como cheque especial. Quer dizer, depois que o devedor faz a conta, ele tem grandes dificuldades de pagar. Então, nós cumprimos até agora rigorosamente o cronograma, e não permitimos também que fosse encurtado o cronograma. Por quê? Porque poderia, como nós tínhamos estabelecido o rito de 1992, que foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, podia haver uma judicialização do processo, você encurtar o processo e aí uma parte entrar no Supremo Tribunal, haver contestação e você ter que refazer tudo. Quer dizer, então aquele encurtamento ia terminar se transformando num alongamento do processo. Então não permitir que isso acontecesse. Caminha para já a reta final. Já está mantido a leitura do relatório, me parece, para o dia 4 ou alguma coisa assim? Dia 2 é a leitura do relatório, vai ser lido também um voto em separado da defesa, né? No dia 3 vai ser a discussão do relatório do senador Antônio Anastasia, e no dia 4 vai ser a votação desse relatório, e no dia 9, no Senado Federal, já no plenário do Senado, já sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski. Então vai ter uma votação desse relatório, que vai ser decidido por maioria simples. Mas acredito que, do ponto de vista político, é possível que aconteça como aconteceu na admissibilidade, já apareça o placar que baliza mais ou menos o que vai acontecer no dia 23, 25 de agosto, que é o dia do julgamento final no Senado Federal. Talvez poucos senadores tenham se debruçado tanto sobre esse processo quanto o senhor, até pela sua função de presidente. Que juízo de valor o senhor vem formando? O senhor já votou pela admissibilidade do processo e está para ser julgado. Qual é a leitura que o senhor tem feito de tudo que foi já apresentado da comissão, ouvindo já os dois lados, a acusação e a defesa? Eu acho o seguinte, que eu não posso fazer juízo de valor, porque eu estou presidindo um julgamento, então eu estou na condição de juiz de um tribunal superior, então eu não posso fazer juízo de valor. Posso apenas dizer que recebemos o reconhecimento da imprensa nacional, né, toda a imprensa brasileira, e eu não falo nem de órgãos de imprensa estrangeira, que nós também fomos entrevistados por televisão da Alemanha, da Turquia, da Espanha, da Bolívia, da Colômbia, da Argentina, da China, né, e do Oriente Médio. Todos esses países se interessaram, todas as grandes redes que distribuem para o mundo todas essas matérias, e nós acompanhamos tudo, todas as redes brasileiras, e realmente não houve em nenhum momento uma contestação ao nosso trabalho, né? Está havendo um reconhecimento de toda a imprensa, tanto falada como escrita, né? E também eu tenho me desdobrado no sentido
de sempre estar disponível para prestar os esclarecimentos, as informações e tirar as dúvidas que a imprensa nacional precisa. Então, nós temos lá, acompanhando a comissão, todos os órgãos de imprensa do país, né? E eles ficam muito satisfeitos, porque mesmo que eu termine a reunião 2 horas da manhã, sabe, mas eu vou lá para como a gente chama, o tabuleiro, onde estão todos aqueles microfones, né? E vou lá pacientemente prestar as informações, os esclarecimentos, porque é um respeito aos profissionais da imprensa que ficaram ali também horas e horas esperando por esses esclarecimentos, né? Da abertura do processo no Senado até aqui, houve várias argumentações, houve perícia, houve, enfim, várias provas técnicas de um lado, contestação de outro. Daquela decisão do Senado para cá até agora, o senhor acha que houve alguma alteração de percurso em termos do que foi colocado pelo Senado no primeiro momento? Ou não, continua? Não houve nada. Houve, como eu falei, né, houve assim um confronto de ideias muito grande, né, porque são 2 posições totalmente antagônicas. Uma que quer a saída do presidente da República e outra que quer que ela volte. Então não tem meia posição, são questões absolutas, não tem questões relativas. Tem um universo de senadores ainda indeciso, né? Muito pequeno, né? Eu não acredito que exista senador indeciso. A gente está lá, às vezes sai na imprensa e tudo mais. Há uns 4 ou 5 que ainda se reúnem, por exemplo, com a presidente Dilma, tentando ouvir dela mais mas argumentos. Eu não acredito que Entre eles o seu colega Cristóvão Buarque. Eu não acredito que exista indeciso, e eu quero até informar que o senador Cristóvão Buarque está passando essa semana aqui em João Pessoa, descansando com a esposa. Está off. Está off. Depois eu vou... Essa informação nova, ninguém está sabendo, vendo? Né? Mas são todas pessoas muito bem esclarecidas e tal. É porque é um processo judicial, muitas pessoas não querem fazer juízo de valor, mas a gente sente, sem saber qual é a posição, mas a gente sente assim, pela convivência, que todos os 81 senadores já têm uma posição definida, sabe? Senador, paralelo a esse processo, o governo brasileiro continua sendo tocado. Tem um presidente interino que assumiu o poder e que está, ao seu modo, tocando as grandes questões do país. Qual a leitura, qual a avaliação que o senhor tem feito do seu colega de partido, o governo interino de Michel Temer, as medidas que ele tem adotado, como é que o senhor tem recebido? Qual é o sentimento do Senado para esses primeiros momentos do governo Temer? O mais importante do governo Temer foi a escolha da equipe econômica. Então eu acho que há um consenso nacional entre os investidores, entre os empresários, né, entre as agências internacionais, de que a equipe Banco Central e Ministério da Fazenda foi a melhor equipe que podia montar no país. Então isso foi uma coisa muito importante, tanto é que até o FMI já mudou a sua avaliação em relação ao futuro da economia brasileira. Quer dizer, reduziu a queda do PIB desse ano em 0,5% e já aumentou para o próximo ano um crescimento de 0,5%. E essa questão de economia, o fator mais importante da economia de um país são as expectativas. Não são só os fatos são gerados depois das expectativas. Então hoje há uma expectativa positiva, né, de que a economia está começando a melhorar, né? As exportações estão melhorando, o saldo da balança comercial está sendo significativamente consistente, né? Já há negócios com empresas internacionais já querendo investir no país, né? Então isso é uma coisa muito importante, porque criou-se no país, com essa equipe econômica, o que nós chamamos em economia de expectativas positivas. Então eu acho que esse foi o fato mais relevante em relação ao governo do presidente Michel Temer. Bom, nós vamos fazer uma parada agora, agradecer a você que está interagindo aqui nos nossos canais de comunicação. São várias pessoas participando aqui no Instagram, no Twitter e também no WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai fazer sua pergunta e repassar para o senador Raimundo Lira. Em instantes a gente trata aqui sobre a atuação do senador Raimundo Lira. A Paraíba é um estado muito carente de recursos e de interlocução política para a atração de verbas
para a consolidação de projetos aqui no estado. Qual tem sido o papel do senador Raimundo Lira nesse aspecto? E as questões do PMDB, partido do qual ele também é filiado e vive um momento de tensão e de impasse, sobretudo aqui em João Pessoa. Em instantes eu volto nessa conversa com o senador Raimundo Lira, presidente da Comissão de Impeachment no Senado, frente a frente. Até já. Volta na TV Arapuã, frente a frente, hoje conversando com o senador Raimundo Lira, senador do PMDB e presidente da Comissão do Impeachment no Senado da República. Nesse bloco nós vamos falar sobre a atuação política do senador Raimundo Lira. Senador, recebi inclusive um depoimento, antes de chegar nessa entrevista, do secretário da Articulação Política do Estado, o deputado Trócoli Júnior, atualmente do PROS, falando sobre a sua participação em momentos decisivos para o governo do estado e citou 3 aspectos. 2 empréstimos consignados, aliás, 2 empréstimos que a Paraíba fez ou buscou fazer e que na ótica de Trócoli já estavam praticamente perdidos, o senhor conseguiu destravar e assegurar aqui para a Paraíba, e o repasse do viaduto do Geisel. Estou usando esse gancho para perguntar, nessa sua participação, nessa sua passagem no Senado da República, quais são os eixos que o senhor tem mais dedicado esforço para atrair esses investimentos para o estado? Para falar inicialmente a respeito das questões levantadas pelo deputado Trócoli, hoje secretário, né, meu amigo pessoal, eu fui procurado pelo governador por telefone há uns 15 dias mais ou menos após a posse do presidente Temer, e que ele estava profundamente contrariado, porque um dinheiro que estava praticamente certo, já anunciado, de 17 milhões para o viaduto do Geisel, esse dinheiro não foi creditado ao Estado. Tinha um empréstimo de 102 milhões no Banco do Brasil, que também tinha sido autorizado pelo governo anterior, mas o ministro anterior, o ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa, não aprovou esse empréstimo. E tinha mais um empréstimo de 36 milhões e 700 mil reais, que também estava parado. E um empréstimo de 23 milhões de dólares no Senado Federal, que também não estava caminhando. Então eu fui ver primeiro, comecei pelo empréstimo internacional de 23 milhões de dólares, e esse empréstimo estava vencido desde fevereiro. Então eu fui fazer toda a tramitação legal, fazer um projeto de resolução para reativar. Praticamente exumou, né? Exatamente, praticamente exumou. Eu fiz um novo projeto de resolução aprovado no plenário do Senado, aprovei na Comissão de Assuntos Econômicos, né? E esse dinheiro ficou totalmente, esse empréstimo disponível novamente para o governo do estado. E o governador me dizia naquele momento que ia entrar na justiça contra o governo tal, que estava sendo uma retaliação pela posição política dele e tudo mais. Eu digo, governador, tenha calma que eu vou resolver isso aí. Procurei o ministro Meirelles, esses 2 grandes empréstimos do Banco do Brasil, e fui fazendo a ele passo a passo. O empréstimo está na Secretaria-Geral, o empréstimo está em tal local, o empréstimo está na antessala do ministro, né? Aí quando o ministro assinou, me telefonou para mim, aí eu liguei para o governador e pedi o ministro para ligar para o governador, está tudo aprovado, agora depende exclusivamente do trâmite burocrático com o Banco do Brasil. Mas a questão legal e o aval da União já estava totalmente resolvido, porque já estava aprovado pelo Ministério da Fazenda. E com relação ao dinheiro do Geisel, do viaduto, eu conversei com o ministro Bruno, novo ministro das cidades, e ele me disse, senador, na próxima semana eu vou para Campina Grande, o senhor vai também, eu comigo, no outro avião, que o outro ministro está indo também, e até lá eu lhe dou a resposta. Chegando em Campina Grande, eu pedi a resposta ao ministro e telefonei e informei ao governador de que ele já podia apresentar as medições, quer dizer, aquela ideia antes do governo anterior de mandar o dinheiro total, né, para ele prestar conta no final, esse governo já não faz, porque tinha que pegar esse dinheiro e dividir
com várias outras ações no país. E liberando pelas medições. Mas era só liberar e receber o dinheiro imediatamente. Então esse processo foi totalmente retomado, o Estado vai receber, foi liberado imediatamente 4.300.000, né? E a proporção que a Caixa Econômica vai constatando o acréscimo da construção, né? Então vai informando ao Ministério, e o Ministério vai liberando. Então esse assunto também está absolutamente Governador Ricardo resolvido. O senhor citou agora, chegou a suscitar que houve interferências, ou teria acontecido interferência do senador, seu colega Cássio Cunha Lima, do PSDB, para segurar esses recursos. Não houve. Não houve interferência de Cássio, inclusive no caso do empréstimo internacional no Senado Federal. O Cássio não faz parte da Comissão de Assuntos Econômicos, né? E eu estava presidindo a Comissão de Assuntos Econômicos no dia da aprovação do empréstimo, né? Nós colocamos inclusive no item 1 da pauta, foi tudo em caráter de urgência, urgentíssima, né? E o Cássio foi para a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos na qualidade de líder do PSDB para dar apoio e fez uma manifestação explícita de apoio ao empréstimo, que o PSDB apoiava o empréstimo. Apesar, ele não era da comissão, mas manifestou na condição de líder e fez essa mesma manifestação na votação do plenário do Senado. Então, Cássio Cunha Lima não teve nenhuma intervenção negativa em relação a esses procedimentos. Senador, reiteradamente, a cada fechamento do bloco de emendas da Paraíba, há sempre a alocação ou indicação da bancada paraibana para uma obra que há muito tempo vem sendo cobrada, é uma luta dos paraibanos, da possibilidade de ampliação da duplicação da BR-230, que já chegou até Campina Grande, que ela possa se estender até o sertão da Paraíba. Até quando nós vamos apenas sonhar com isso? O problema... É megalomania, senador? Ou é necessidade? Não, o problema é o seguinte, é que existe toda uma burocracia funcional, todo um sistema de funcionamento. Então você atua numa área, mas não atua outra, não funciona. Então, quando eu cheguei lá, todo mundo falava nisso, mas não tinha projeto, né? Então eu tinha só uma disposição, uma aspiração. Exatamente, só uma aspiração. Então eu fui trabalhar, conseguimos inicialmente a aprovação do projeto de viabilidade econômica e viabilidade do meio ambiente, que foi feito esses projetos foram aprovados de Campina Grande até a Farinha, a Praça do Meio do Mundo, com 33 quilômetros, né? Primeira etapa. Primeira etapa, né? E aí passou para a segunda fase, que é a elaboração do projeto para fazer a execução da obra, né? Esse projeto já está sendo concluído agora com a previsão, foi contratado, foi licitado, está com a previsão de ser concluído agora no mês de agosto. Eu aprovei no orçamento a maior verba para uma obra nova, obra nova no Brasil, do Ministério do Transporte, que foi 165 milhões de reais. Aí depois houve um cortezinho, ela está lá inteirinha de 152 milhões de reais. Então é só terminar agora o projeto em agosto, a obra vai ser licitada. Fiz toda uma articulação com o Ministério da Defesa, com o primeiro grupamento de engenharia aqui, né? O general comandante, para que o Exército assumisse uma parte desta obra, e o Exército vai assumir do sertão em direção a Campina Grande, que vai ser um trecho onde não tem indenizações. O Exército, que está um grupamento de engenharia de Caicó, com máquinas, obras, equipamentos e pessoal ocioso, precisando ocupar essas pessoas e essas máquinas, né? E o trecho que vai ser licitado a partir da duplicação do contorno de Campina Grande até encontrar com a obra do Exército. Então isso já está tudo acertado, só esperando a conclusão desse projeto e fazer a licitação e a obra ser iniciada. É complicado falar em projeção, mas eu lhe pergunto, tem projeção para quando essa obra, essa extensão chegará, por exemplo, à sua terra, à sua região, Cajazeiras? Ou é precipitado? Não é precipitado. O que eu digo é o seguinte: toda obra grande só termina se começar.
Então, o difícil é começar. João Pessoa, Campina Grande, demorou muito. O difícil é começar. Né? A primeira duplicação aqui na Paraíba fui eu que consegui, que foi a duplicação do contorno de João Pessoa, em direção a Natal, em direção a Recife e ali no girador do Oitizeiro. Essa foi a primeira duplicação. Depois eu aprovei, quando ninguém acreditava em duplicação, ninguém queria falar em duplicação na Paraíba, porque dizia que duplicação era para Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu aprovei Cabedelo a João Pessoa, consegui a verba, e aí ela foi, depois passou a ser uma obra delegada. Na época o governador Ronaldo Cunha Lima ofereceu ao Ministério do Transporte entrar com 10% e administrar a obra. Então, foi o que aconteceu, foi feito esse trecho e depois o Maranhão lutou e conseguiu fazer esse trecho de João Pessoa a Campina Grande. Então, por quê? Porque já existiu, a obra já havia começado, já tinha um começo da duplicação, já tinha a cultura da duplicação, já tinha a população, os usuários de veículos, já sabia o que representa a duplicação de uma estrada, em termos de segurança e de conforto. Então, você precisa começar. Então, o governador Maranhão fez aí em torno de 60%, e o Cássio concluiu os 40%, mas tudo começou em Cabedelo, no quilômetro zero. Então é importante que essa obra em direção ao sertão, porque existem obras consideradas mais importantes do que essa para ser duplicada no país, com maior trânsito, com maior circulação de riqueza, com maior circulação de veículos. Nós temos que ter uma posição política forte, determinada, consistente, em vez de ficar lá no governo pleiteando cargos e atrás dessas coisinhas pequenas usando o mandato. Então acho que o mandato de senador ele tem que ser usado dessa forma, para obras estruturantes, coisas que são absolutamente consistentes, como eu consegui o recurso para o IML de Cajazeiras. Quando tem um problema em Cajazeiras, de um falecimento e tal, então tinha que levar o cadáver, tem que levar o cadáver para Patos, porque não tem IML, então consegui o recurso para essa obra do IML de Cajazeiras. O governador vai concluir, vai complementar os recursos que sejam necessários em cima dessa emenda que eu aprovei. Consegui agora recentemente uma verba de 6 milhões para fazer o acesso sudoeste da cidade de Patos. Consegui também recursos para fazer 7 quilômetros entre Piancó e Nova Olinda, que é uma aspiração desde o tempo do governo de Wilson Braga, tá certo? Então você fica trabalhando em obras importantes, em coisas que são absolutamente necessárias e importantes para o país, porque eu acho que essa é a obrigação e o dever de um senador da República. Senador, eu vou fazer mais uma pergunta nessa ordem legislativa e administrativa para a gente entrar na política. O senhor é economista. Nós estamos aqui vizinho ao estado de Pernambuco, que vem historicamente tendo grandes avanços em termos de investimentos, em termos de infraestrutura, ladeados também por um Ceará que ganhou também grandes investimentos. E até o Rio Grande do Norte, que de alguma forma também ganhou seus grandes investimentos. Enfim, estados que descobriram suas vocações econômicas. Como economista que é, como empresário que é, político experiente que é, quais são as vocações ou quais são as linhas de desenvolvimento que a Paraíba deve ou deveria apostar? O estado da Paraíba tem uma coisa à frente de todos os estados do Nordeste brasileiro. A Paraíba é o estado do Nordeste que mais produz mão de obra de alta qualificação. Nos seus centros tecnológicos, nas faculdades de engenharia principalmente Campina Grande e João Pessoa, E essa mão de obra altamente qualificada, ela é exportada para os outros estados, porque nós não temos uma estrutura econômica necessária para absorver. Então é exatamente isso, nós precisamos sonhar em coisas grandes, Então, alguns jornalistas, quando eu falo na BR, dizem, isso aqui é um sonho, isso vai levar 30 anos, vai levar 40 anos, mas só termina se começar. Nós temos aí a transposição do Rio São Francisco, ela está atrasada, não tá? Mas vai ser terminada. Mas por que vai ser terminada? Porque começou. Então, agora mesmo, recentemente, nós temos feito uma pressão muito grande, eu, senador, antes eu e agora eu, senador Maranhão,
e o senador Cássio Cunha Lima, no sentido de dar uma prioridade. Convencemos o presidente da República de que a transposição do Rio São Francisco era a obra mais importante do país atualmente, porque nós temos a questão emergencial de Campina Grande. Campina Grande não tem plano B em relação ao abastecimento d'água, questão hídrica. O plano B que existe é a transposição do Rio São Francisco. Eu sou o presidente da comissão especial da transposição do Rio São Francisco no Senado Federal. Então nós fomos lá, eu vou toda semana no Ministério da Integração Nacional para ver tecnicamente o que é que está faltando. Não vai chegar água, mas a barragem de Poções e Monteiro não tem condições porque está entrando esgoto. Chama a prefeita, resolve isso, libera a verba, vamos fazer isso aqui. Não, a barragem de Engenheiro Ávila precisa ser consertada, precisa fazer isso. Vamos lá em Engenheiro Ávila, leva o ministro para lá, entendeu? Lá para São José de Piranha, para ver as coisas que estão faltando. Então, eu faço isso como se eu estivesse administrando uma empresa minha, sabe? Como se eu fosse uma coisa que fosse do meu grupo empresarial, a transposição como se eu fosse. Então, da mesma forma, eu fico trabalhando com relação, por exemplo, a essa duplicação da BR-230, como se eu fosse construir uma empresa minha, sabe? Então, procurando todas as variáveis que são necessárias para concretizar aquele objetivo, né? Em vez de ficar perdendo tempo com coisas pequenas. Então, às vezes, por exemplo, a gente recebe crítica. O senhor acha que a Paraíba pensa pequeno? Não é que a Paraíba pensa pequeno, mas só concluindo essa parte aqui, é o seguinte: às vezes eu recebo críticas. Não, o senador vive muito em Brasília. Olha, eu tenho negócio na Paraíba, eu tenho muitos imóveis na Paraíba, sabe? Aqui em João Pessoa, Campina Grande principalmente. Tenho uma casa em Campina Grande com 5 funcionários com carteira registrada, tá entendendo? Para funcionar, ser a sede, meu domicílio fiscal é aqui na Paraíba, né? Então eu nunca me desliguei da Paraíba, né? Mesmo fora do Senado, eu vim todo ano veranear aqui em João Pessoa, né? E vou a carnaval em Cajazeiras, sem ser senador, sem ser nada, sabe? Agora eu circulava como um cidadão comum, como um empresário, anonimamente, só reconhecido pelas pessoas. Hoje não, hoje eu sou político e às vezes algumas pessoas dizem: não, o senador vem pouco em Brasília, vem pouco em Campina Grande, vem pouco em João Pessoa, vem pouco no Sertão e fica muito em Brasília. Mas se você não ficar muito em Brasília, porque a sede do Senado Federal, a sede do Poder Nacional é Brasília. Então essa correria de você ir na terça-feira, chega lá terça-feira, terça, quarta, quinta-feira você já está voltando, você não tem tempo para nada, entendeu? Então você, para interagir com o Poder Nacional, você tem que permanecer mais tempo em Brasília, você jantar com o ministro, você convidar para sua casa para um encontro, você ir lá no Ministério na sexta-feira, onde tem poucos parlamentares no Senado Federal, né? Então você compatibiliza, tem que compatibilizar isso, né? Entendeu? Tem que compatibilizar isso. Então não pode. Eu abro mão um pouco da convivência aqui na Paraíba, né? Que é uma coisa maravilhosa. Eu sou feliz quando eu estou aqui. Eu vou em Campina Grande, eu interajo com as pessoas, vou naqueles restaurantes que eu gosto. Eu vou aqui, chego aqui em João Pessoa, eu gosto de ir no shopping, sabe? Eu fui nessa feira de industrial aí, uma coisa bonita, bela, você interage com as pessoas. Eu gosto de ir na Fribeck tomar um sorvete de coco, sabe? Eu gosto de ir na praia tomar água de coco, sabe? É uma coisa maravilhosa. Brasília só tem trabalho. Então eu troco esse lazer, essa interação com os amigos, com a população, eu troco por ficar lá mais um pouco e só trabalhar. Lá só tem trabalho, não tem nada, a não ser um cinema, você não tem trabalho. A minha vida tem sido tão intensa depois que eu assumi o Senado Federal, que uma das coisas que eu gosto mais é pegar um casal de amigos, com minha esposa a gente ir um shopping, assistir um filme, né? Não tem conseguido mais. Desde que assumi o Senado, com quase 2 anos, eu fui 2 vezes, né? Fui 2 vezes no shopping assistir um cinema. O filme que o senhor está assistindo aí é
do desfecho do impeachment. Exatamente. Vamos para a política agora, senador. Senador, pesquisas recentes revelam que a maioria dos brasileiros... Começa logo do seguinte, toda lei que regulamenta uma eleição, ela tem que ser aprovada até um ano da realização das eleições. Então, se você, daqui a 90 dias, você for aprovar um projeto para a realização de uma eleição presidencial, uma eleição solteira, por exemplo, ela atropela esse critério da anualidade. Ela só poderia ter validado um ano depois. Então já fica quase no fim do atual. Do ponto de vista assim, de marketing, da vontade da população, era uma coisa ótima. Só que do ponto de vista legal e prático é absolutamente inviável. O senhor acha que Temer deve ser candidato à reeleição? Acho que não. Acho que não. O senhor é contra a reeleição? Sou contra a reeleição, absolutamente contra a reeleição. Fui relator da PEC que acabava com a reeleição. Na última hora já praticamente aprovado e foi suspensa por decisão de alguns líderes, né? Sou absolutamente contra a reeleição. E acho que a reeleição contribuiu de forma consistente para esse grande processo de corrupção no país, né? Então é uma coisa absolutamente injustificável um presidente da República, um governador e um prefeito pleitear a reeleição exercendo mandato, né? Porque você tem um governador, por exemplo, pleiteando uma reeleição e o outro candidato ou outros candidatos, o candidato que está fora do governo, ele é candidato não contra o outro candidato do governo, ele é candidato contra o Estado, ele é candidato contra a prefeitura, ele é candidato contra a presidência da República. Forças sem tamanho, então, né? É um desequilíbrio de força. Então, agora nessa eleição presidencial, você viu, quer dizer, o candidato, a Marina, o Aécio Neves, que eram os dois mais viáveis, estavam lutando contra a União Federal, não contra a candidata. Então, com toda aquela estrutura, com tudo aquilo. Então, nós não temos uma cultura política, um amadurecimento para ter reeleição. É um processo que prejudicou e contribuiu para esse grande sistema de corrupção que se implantou no país. O senhor é contra a reeleição somente no executivo ou é contra a reeleição também, por exemplo, na sua esfera, que é o Senado da República? Em todos os países democráticos do mundo, a reeleição em legislativo é um processo absolutamente normal. Por quê? Porque o deputado, o senador, não tem instrumentos. Ele não tem a máquina. Não tem a máquina para funcionar. Sabe? Ele tem só o mandato, ele não tem a máquina. O senhor é candidato à reeleição? O meu desejo é se lá em 2018 eu tiver conseguido realizar um bom trabalho e for reconhecido pela população, e eu achar que eu tenho condições, porque não existe eleição ganha, mas eu achar que tenho o apoio necessário da população, o reconhecimento da opinião pública paraibana do meu trabalho, sem dúvida eu vou pleitear a reeleição. O senhor acha que ficando no PMDB terá espaço para compor uma chapa majoritária com outras legendas? Ou tem recebido conselhos de migrar para outro partido? Não quero migrar, eu quero continuar no PMDB. Eu sou muito prestigiado pelo PMDB nacional, essa função mesmo agora que eu fui convidado para desempenhar, uma função que todo senador queria, porque sabia que ia ter uma visibilidade nacional e até internacional muito grande, né? E eu recebi essa missão, mas ao mesmo tempo que era uma missão, também era um reconhecimento ao potencial que eu poderia oferecer ao país nesse momento, né? E foi o PMDB que me deu isso, foi o PMDB que me ofereceu essa oportunidade. Se puder escolher para disputar a reeleição, o senhor quer disputar a reeleição agrupado em qual segmento político? Com o governador Ricardo Coutinho, com o senador Cássio Cunha Lima, enfim. O que o senhor planeja? Eu tenho uma relação muito boa com o senador Cássio Cunha Lima, e agora nós somos aliados a nível nacional, porque o PMDB é aliado do PSDB a nível nacional. Os dois são governo lá em Brasília? Os dois são governo em Brasília, exatamente. Então nós temos uma relação muito boa de convivência, mas o meu aliado hoje, porque o aliado aqui a nível estadual é o governador Ricardo Coutinho, certo?
Mas isso não quer dizer o pai de senador José Maranhão, né, o Benjamin Maranhão, ele dizia que o adversário de hoje é o aliado de amanhã. Então, todas as possibilidades existem para 2018. Não tem uma preferência específica, não? Não, hoje eu sou, aqui na Paraíba, aliado do governador Ricardo Coutinho. Estou dizendo 2018, esses entendimentos que existem entre o governador Ricardo Coutinho e Cássio Cunha Lima, etc. e tal. Então, tudo isso pode ser modificado. Você sabe que o que tem acontecido aqui na Paraíba, né? Às vezes um líder político apoia um candidato para derrotar outro político. Em eleições subsequentes, ele apoia aquele político para derrotar o que ele elegeu, sabe? Então isso acontece muito. Então todas as possibilidades estão em aberta para 2018. PMDB na Paraíba, os setores do PMDB da Paraíba, do seu partido, aqui e acolá se queixam dessa relação que o senhor tem defendido aí com o PSB do governador Ricardo Coutinho. Uns dizem que falta um espaço proporcional ao tamanho do PMDB, outros, o senador Maranhão chegou há um tempo a se queixar da modificação de secretário indicado pelo PMDB sem consulta prévia. Como é que o senhor tem participado dessa relação? Que avaliação o senhor faz dessa relação tanto estremecida entre PMDB e PSB? Eu posso dizer em relação à minha pessoa, né? A minha relação com o governador Ricardo Coutinho é uma relação muito boa, não é? Você tem que respeitar a forma da pessoa ser político ou ser administrador. Cada um tem seu jeito, cada um tem sua personalidade. Você tem que entender, da mesma forma que, modesta parte, o sucesso que eu tive na comissão especial do impeachment foi exatamente isso, de respeitar e reconhecer as diferenças. Cada senador, cada senadora tem uma personalidade, tem um comportamento, tem seus interesses, você tem que respeitar isso. Então você só tem condição de ter uma convivência boa, uma convivência pacífica, se você respeitar exatamente o modo de ser do outro político, no caso o governador Ricardo Coutinho. Que análise o senhor tem do governo Ricardo Coutinho? O senhor tem acompanhado o governo Ricardo Coutinho, obviamente. Que análise o senhor tem dessa gestão de Ricardo para a Paraíba? É um governo muito operacional. O governador trabalha muito, ele está no interior, está inaugurando obra, está inaugurando estrada, ou está lá em Brasília, no Ministério, atrás de recursos, levando projetos. Então, é um governador muito operacional. O PMDB esteve reunido até agora há pouco, várias lideranças do partido na casa do senador José Maranhão, e lá também o senhor estava decidindo a estratégia do partido para várias cidades, a partir da definição aqui de João Pessoa. O que é que saiu desse encontro, senador? Essa semana, quando o deputado Manuel Júnior desistiu da sua candidatura e o diretório municipal, presidido por ele, declarou apoio imediatamente ao prefeito Luciano Cartacho, eu defendi a tese de que o PMDB deveria se coligar com o PSB do governador Ricardo Coutinho, agora recebendo naturalmente a contrapartida em Campina Grande. O PSB do governador Ricardo Coutinho apoiar Veneziano Vital do Rego em Campina Grande, o PSB apoiar Nabor Vanderlei em Patos, o PSB apoiar Fátima Paulino em Guarabira, quer dizer, criar essa reciprocidade, né? Porque exatamente da mesma forma que o governador estimulou candidaturas próprias nessa cidade do PSB, em função de ter essa candidatura do PMDB própria em João Pessoa. Então, se ele recebesse esse apoio, naturalmente, ele ia dar, na minha visão, na minha opinião, essa contrapartida nessas cidades. O senhor tem conversado com o governador sobre esse tema? Não conversei porque antes de acontecer essa decisão do deputado Manuel Júnior, nós tínhamos entregue totalmente essa condução desse processo ao presidente do partido, José Maranhão, né? Então agora essa questão está em aberto e hoje foi discutida na reunião da executiva na casa do senador José Maranhão, e como não houve consenso, né,
houve opiniões divergentes em relação à decisão do Diretório Municipal. Essa decisão ficou para o dia 30 desse mês. O senhor, ao tempo que defende a aliança com o PSB aqui em João Pessoa, também reconhece, e aí me deu recentemente uma entrevista dos 60 Minutos da Rede Arapuã de Rádio, a prerrogativa do partido no município tomar essa decisão. Por outro lado, há lideranças do PMDB que avocam uma decisão consignada em ata em que, retirada a candidatura, o papel da executiva estadual seria o de deliberar sobre a aliança em João Pessoa. Como é que se resolve essas duas questões, senador? A questão é o seguinte: o PMDB é um partido reconhecidamente muito democrático. E a executiva nacional, que eu faço parte, hoje eu faço parte da executiva nacional, eu e o senador Zé Maranhão, nós somos um estado pequeno, fazemos parte de uma executiva que tem 16 membros. Então, a Paraíba tem dois representantes, né? Então, existe uma determinação da executiva nacional, já antiga, já tradicional, de que a decisão municipal, ela não pode ser contestada nem pela executiva estadual, nem pela executiva nacional, a não ser que haja alguma coisa irregular, alguma coisa que não seja ética, sabe? Que não possa ser aceita. Mas se for uma decisão essencialmente política, prevalece a decisão do Diretório Municipal. Então, nós sabemos de antemão que essa decisão é do Diretório Municipal, presidido pelo deputado Manuel Júnior. Então, a maioria desse diretório, presidida por ele, é que tomou essa decisão. Então, a executiva estadual, naturalmente, se reuniu para encontrar uma fórmula de consenso, atendendo os interesses, como eu fiz naquela declaração, de vários municípios, principalmente esse, Campina Grande, Patos e Guarabira, né? Onde o PSDB daria a compensação. Mas o PSB, né? Mas o que é que acontece? Isso só poderia ser mudado se houvesse uma mudança na decisão do Diretório Municipal. E isso não aconteceu, quer dizer, não houve nenhuma sinalização do deputado federal Manuel Júnior de que isso eventualmente pudesse, pelo menos naquele momento, pudesse ser mudado. Então essa decisão ficou para o próximo dia 30. E em permanecendo essa decisão do Diretório Municipal, o PMDB vai reivindicar o direito de indicar a vice? Que critérios o partido pode eleger? Não, eu acredito que o Diretório Municipal, se prevalecer essa decisão, o Diretório Municipal do PMDB de João Pessoa só vai apoiar, naturalmente, se for com a indicação da chapa, no caso, o vice-prefeito, né? O candidato a vice-prefeito. O fato do PMDB, ou a possibilidade do PMDB apoiar o PSD, ou a candidatura à reeleição do Luciano Cartacho aqui, sem ter a vice, o senhor acha que é um complicador? Faz com que o partido possa definitivamente recuar? Eu acho que essa opção não existe. Não tem como? Não existe, até porque o próprio PSDB, que vai ser um outro aliado do PSD, já definiu publicamente de que abre mão da indicação do vice para que o PMDB, no caso, se coligando com o PSD, né, do prefeito Luciano Cartacho, tenha direito de fazer a indicação do vice. Essa é a condição, né? Agora, quando eu tenho uma posição divergente dessa, não é nada em relação ao partido ou, por exemplo, ao prefeito Luciano Cartacho. A minha relação com o prefeito Luciano Cartacho é uma relação muito boa. Eu recebo ele no meu gabinete, a gente sempre está colocando à disposição, coloca emendas aqui para João Pessoa, é uma relação muito boa. É uma questão seguinte: quando eu defendi essa tese, foi pensando no partido a nível estadual. Então, a coligação com o PSB do governador Ricardo Coutinho aqui em João Pessoa, ela teria possibilidade de ter um respaldo positivo, né, aumentando a viabilidade de vitória em Campina Grande, em Patos e Guarabira. Então, teria uma compensação política imediata, né? Sobre esse assunto que o senhor está falando aqui, Emanuele Santos aqui no Instagram, dizendo: senador Lira, gostaria de saber se o senhor e o PMDB vão se aliar ao PSB de Ricardo Coutinho para se beneficiar de A a Z. Acho que é nessa história da reciprocidade de alianças. Rivelino Ponge também aqui na audiência, Eugênia Victal
perguntando, fazendo a sugestão até sobre uma pergunta anterior que a gente fez aqui da comissão do impeachment, como o senador dribla as preferências pessoais e partidárias, já que ele precisa manter a imparcialidade. O senador já terminou, já falou também sobre esse aspecto aqui. Muita gente participando, agradecer todas as participações aqui. Boa noite, Heron. Pergunta ao senador Raimundo Lira se ele ainda admite a possibilidade da presidente afastada Dilma Rousseff voltar à presidência da República. Só um trecho, sim ou não, senador? Nessa questão eu não posso fazer juízo de valor pela minha posição, né? Hoje eu sou, repito, um juiz de um tribunal superior, né? Aí Vinícius Gonçalves, sobre a história de aliança, diz: senador, o governador atrai e depois atrai seus aliados. Existe confiança para uma aliança? Pelo menos é a opinião aqui de Vinícius Gonçalves. A coisa fundamental de você interagir com as pessoas é a confiança, né? Então, por exemplo, quando você confia e a outra pessoa não corresponde à confiança, quem errou foi a outra pessoa. Mas você não pode deixar de ter confiança. Eu tenho que ter confiança. Nós temos que ter confiança no parceiro, sabe? E fica sob a responsabilidade daquele parceiro que recebeu a confiança honrar aquela confiança. Então é fundamental você confiar. Campina Grande é uma cidade importante que o PMDB tenta recuperar o poder através da candidatura do deputado veneziano Vital do Rego. O senhor acha que é possível ainda ter o PSB da chapa lá com o veneziano, apesar de ter uma candidatura já posta? Foi a proposta que eu fiz, né? A minha ideia era exatamente isso, dar o apoio aqui em João Pessoa, não porque eu não tenha uma relação boa com o Luciano Cartacho. Dá um apoio por quê? Porque quem tem condição de dar uma reciprocidade é exatamente o PSB em Campina Grande, né? Então haveria, quer dizer, toda a minha tese ela gira exatamente em torno de fortalecimento do PMDB a nível estadual. Agora, respondendo também a primeira pergunta, se há um interesse de contrapartida, quando fala de AZ de cargos, eu quero apenas dizer o seguinte: eu não tenho nenhum cargo no governo de Ricardo Coutinho. Eu acho que é em relação à responsabilidade de municípios mesmo, essa história de apoio recíproco. Então pronto, é isso que eu queria dizer, quer dizer, você cria as condições. Eu falo nesses 3 municípios, que é onde tem uma questão mais explícita, né? Mas isso criaria uma relação positiva em todos os municípios da Paraíba, né? Agora mesmo, o PSB, o prefeito de Piancó é do PSB, renunciou à sua candidatura à reeleição e passou a apoiar o candidato do PMDB em Piancó. Isso é um indicativo de que é possível esse entendimento? Esse é um indicativo de que é possível esse entendimento. Felizmente, nossa entrevista acabou, senador. Muito obrigado pela sua presença e muito boa sorte nessa missão que lhe resta para concluir os trabalhos da comissão especial do impeachment. Nós, paraibanos, que temos acompanhado o seu trabalho, temos testemunhado a postura que o senhor tem tido na comissão do impeachment, que é inclusive reconhecida pela imprensa nacional, por articulistas, por colunistas. Nos orgulhamos muito porque o senhor tem realmente mantido essa serenidade. Não é fácil está ocupando uma função tão delicada como essa e ser respeitado por todos os lados. Então, nosso desejo renovado que o senhor tenha pleno êxito nessa missão que é histórica para a vida pública nacional. Muito obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer, Heron Cid, o seu convite aqui em relação ao programa, o seu programa, que é um programa muito respeitado, repito, frente a frente. Quero também transmitir aqui um abraço cordial ao meu amigo João Gregório, né, o presidente do Grupo Arapuã. Agradecer a todos os colaboradores que estão fazendo esse programa, né? Isso tudo só tem sucesso se for uma equipe, né? Tem que ser um trabalho conjunto, todas as pessoas são importantes, né? Eu gosto muito de trabalhar em equipe e gosto muito de valorizar todos os profissionais que estão envolvidos nesse processo. Portanto, nós estamos aqui, mas é o resultado de um trabalho muito importante, um trabalho consistente. E mandar um abraço a todos os telespectadores do programa Frente a Frente e diria que uma boa noite a todos. Muito obrigado, senador. Obrigado especialmente a você que com paciência, mais uma vez, nos emprestou o seu carinho, a sua audiência e a sua participação. Na próxima segunda-feira a gente volta, 9h30 da noite, aqui na tela da TV Arapuã, mas você segue com a gente.